Dando início então ao nosso último tópico, ao último algoritmo estudado nessa nossa aula de ordenação, nós vamos conhecer um pouquinho do Merge Sort, ok? Ele segue umas ideias do Quicksort e outros métodos que são mais complexos, que fogem um pouco daquele roteiro mais simples que fazia ordenação, etc. Tá bom? Vamos conhecer, ver como funciona, etc. e treinar um pouquinho nossa lógica. Então, o método Merge Sort, merge em inglês é juntar, certo? É chamado de ordenação por mistura. E é um algoritmo de ordenação que utiliza o conceito de divisão e conquista, certo? Então a ideia vai ser dividir para conquistar. Então, a gente já vai falar um pouquinho de como funciona, certo? Mas o que é importante destacar aqui é que esse método ele vai fazer o uso de memória adicional. Uma vez que os dados eles não vão ser ordenados diretamente no vetor original. Então, a gente vai dividindo o vetor, mas depois na hora de fazer a ordenação, a gente vai ter que usar um vetor adicional para fazer para colocar os dados de forma ordenada, ok? Diminuir assim o número de trocas. Com isso, ele difere de todos os demais, né? Até isso é uma das razões pela qual eu trouxe aqui, porque ele requer memória adicional. Todos os métodos que a gente viu, inclusive o próprio Quicksort, a gente fazia a ordenação fazia dentro do vetor mesmo. Eu usava no máximo uma variável auxiliar para fazer a troca. Mas nesse caso não. Nesse caso, necessariamente a gente vai precisar a cada instante criar ali um vetor do tamanho n para que a gente possa fazer a cópia que a gente deseje, né? Ok? Então eu vou precisar pelo menos o dobro do tamanho do vetor, um vetor adicional do mesmo tamanho no mínimo para conseguir resolver esses problemas, ok? Vamos lá então entender o racional do algoritmo. Então ele tem 3 etapas, ok? E ele vai fazer isso de forma sucessiva. Então primeiro, dividir o vetor ao meio, certo? Ele vai pegar o vetor ao meio, ele vai pegar o meio do vetor e vai dividir. Daí ele vai ordenar, de alguma forma é necessário ordenar cada uma das partes do vetor. Depois que ele ordenou cada uma das partes do vetor, ele vai pegar as partes ordenadas e vai criar um novo vetor ordenado usando as duas partes já ordenadas. Veja que usar 2 vetores ordenados e criar um terceiro vetor ordenado é mais fácil do que ter vetores completamente desordenados. É bem rápido e prático. A grande questão está nessa etapa 2 aqui, onde ele vai vai ordenar cada uma das partes do vetor. Ele vai fazer isso de que forma? Dividindo o problema ao meio novamente, ou seja, reiniciando o método. Então ele pega cada uma das partes e aplica o método de novo. Então ele pega aquele método e aplica, divide ao meio, depois ele pega aquele método, divide ao meio, até sobrar um único valor. Quando sobra um único valor, esse valor já está ordenado. Então eu tenho um valor do lado, outro valor do outro lado. Então esses 2 valores já estão ordenados. Aí o que vai acontecer? Quando eu vou para a etapa 3, é muito mais prático, né? Eu vou pegar, eu vou verificar qual dos 2 valores é menor e já vou colocar o primeiro e o segundo valor passa a ser o segundo. Ok? Vou fazer isso do outro lado. Agora eu tenho 2 valores que estão ordenados, 2 de cada lado. Então eu vou juntar esses 2, depois eu vou ter 4 de cada lado, eu vou juntar esses 4 e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos verificar o algoritmo em si, como que ele funciona. Ele vai receber novamente o vetor, o left e o right, assim como o Quicksort, né, funcionava, e ele tem um valor, uma variável aqui para controlar quem é o meio, e a condição de parada desse algoritmo é quando o left é maior ou igual ao right, que é a mesma condição do Quicksort. E aí o que nós fazemos, né? O que consiste o algoritmo? Primeiro, definir qual é o valor central, que é como que eu calculo o valor central? Left mais right dividido por 2, isso me resulta em qual é a posição do centro. Uma vez que eu encontrei a posição do centro, o que eu faço? Eu chamo o Merge Sort, passando o vetor, passando o left e o valor do meio. E depois eu chamo o Merge Sort novamente, passando o vetor, passando o valor do meio mais 1 até o right. Veja que isso vai ser feito de forma recursiva. E até ele chegar nessa condição aqui, que daí ele para de executar a recursão. Quando esses 2 métodos pararem de executar a recursão, então ele faz o merge. O que consiste o merge? O merge consiste justamente em fazer aquela junção que foi mencionada. Então, dado que eu tenho 2 valores, ele primeiro vai juntar esses 2 valores. E eu passo o left, o right e quem é o valor do meio.
tá? Note que a ordem aqui é muito importante, tá? Se eu tentar fazer o merge antes de ordenar esses valores, eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu parto do princípio de que os dois lados, o meio, ele separa dois valores ordenados, ok? Então esse é um pré-requisito. E, diferente do Quicksort, se vocês recordarem, o Quicksort, o partition, ele vinha antes da recursão. Por quê? Porque primeiro ele colocava um valor central, depois aplicava o Quicksort em cada uma das partes. O Merge Sort ele funciona ao contrário. Ele vai dividindo, até o quê? Até eu ter uma única posição. Por quê? Porque daí já está ordenado o meu vetor. Um único valor, ele é ordenado, independente de qual é o valor, certo? Então eu tenho um valor ordenado de um lado, outro valor ordenado do outro lado. Aí o que eu tenho agora? Bom, agora eu ordeno só esses dois valores. Aí sim a função merge entra em ação, que é a função que junta os valores, ok? Então vamos ver cada uma dessas etapas, a etapa de dividir, depois a etapa de juntar. E assim o método vai fazer a ordenação. Vamos lá. Então o método de separação ele é mais simples, tá? Que é aquele método do merge. Basicamente ele vai calcular o valor do meio e vai fazer o split. Então isso aqui é o valor, a primeira parte, isso aqui é a segunda parte. Quando for um número ímpar, por exemplo, o valor adicional, você pode escolher, para claro, não vai fazer muita diferença, mas por padrão ele vai ficar na esquerda, se você usar aquela implementação que eu mostrei. E aí ele vai pegar então esse lado aqui e esse lado aqui. Vai chamar o merge sort passando esse vetor e depois passando esse vetor. Aí quando ele recebe o merge sort com esse vetor, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dividir em duas, vai passar o merge sort para esse vetor e vai passar o merge sort para esse vetor. O que vai acontecer aqui? Quando ele receber então esse vetor, ele vai dividir em dois. E vai chamar o merge sort para esse valor e para esse valor. Nesse caso ele para a execução. Ele para de chamar o algoritmo. Por quê? Porque o left to right é do mesmo tamanho. Veja que nesse caso o left to right possui a mesma posição. Porque eu só tenho uma posição. Então esse é um vetor ordenado, assim como esse é um vetor ordenado. Aí ele faz isso com cada subparte aqui. Veja que nesse caso, quando a gente tem ímpar, o que acontece? Então ele vai dividir a primeira parte com dois valores, vai dividir cada um desses valores, aí ele chega aqui, e do outro lado ele já tem um único valor, então ele já para por aqui também, ou seja, porque esse vetor já está ordenado. Bom, feito isso, uma vez que eu tenho agora cada posição ordenada, a gente precisa entender como que é o método de união, que é o método merge, como que funciona o método merge. Veja que o que a gente estava mostrando ali era o merge sort funcionando, ou seja, as chamadas do merge sort. Cada chamada vai gerar uma quebra dessa daqui. Ao final, ou seja, quando eu chegar nesses valores aqui, ele vai entrar nesses ifs aqui, ó, nesse if aqui, e returna, ou seja, ele para de chamar o método. Uma vez que ele para de chamar o método, ó, ele vai retornar aqui e vai retornar aqui. Quando ele fez esse retorno e ele já chamou as duas funções merge e sort, o que sobra para ele é a função merge, onde ele tem o left, o right e a posição do meio. Então, nesse caso, eu vou chamar a função merge, passando essa posição e a posição central aqui, que é esse valor aqui, ok? Vai ser acho que vai ser o 5, né? O valor central, que se eu pegar os dois valores e dividir por 2, vai dar isso aqui, ok? Então, feito isso, agora a gente vai para o método de junção. Então, o método de junção consiste no quê? Bom, dado dois vetores, sejam eles de que tamanho, qualquer tamanho, como que eu junto dois vetores num único vetor? E é aqui que a gente precisa da memória adicional, certo? Porque eu tenho dois vetores e eu preciso ordenar esses dois vetores. Para eu fazer essa ordenação dos dois vetores, combinando dois vetores de forma ordenada, eu vou precisar fazer isso fora desse vetor original. Então eu preciso ter uma memória adicional nesse caso. Depois que eu faço essa junção, basta eu copiar, fazer uma cópia daqueles dados para o vetor original. Mas primeiro eu preciso fazer essa união. Basicamente, o algoritmo ele vai funcionar de que forma? Ele vai pegar o primeiro valor e o primeiro valor de cada um dos vetores vai ver qual é menor e vai colocar na primeira posição. E aí ele avança esse contador. Daí ele avança também o contador. Nesse caso, ele vai pegar o 2 e o 5. Vai ver qual é menor. Ah, o 2. Então ele coloca o 2 aqui. Ele avança uma posição aqui. Poxa, esse vetor acabou. Aí ele vai vir aqui, sobrou só esse. Então é o que temos para hoje. Aí ele coloca aqui 2 e 5, está ordenado. Vai fazer a mesma coisa com esse par aqui. O 8 e o 1. Bom, o 1 é menor. Vem para cá, acabou esse vetor. O 8 agora só sobrou esse vetor. Então é o 8. Beleza. Vem para cá. 7 e 4, mesma coisa. Ah, o 4 é menor. O 4 vem para cá, o 7 vem para cá. E
o 6 aqui estava sobrando já, que era o 6 que tinha sobrado lá na interação, porque ele ficou sozinho, beleza? Bom, agora ele encerrou o método merge, então ele volta para uma chamada recursiva anterior. Essa chamada recursiva anterior, ou seja, agora ele já ordenou o vetor à esquerda e já ordenou o vetor à direita. Então o que ele precisa fazer? Ele juntar agora esses dois vetores. Ao juntar esses dois vetores, ele vai fazer a mesma coisa, vai começar com uma posição em cada um desses vetores, então ele começa com uma posição aqui e outra aqui, e verifica quem é menor. Ah, esse é menor, então ele coloca um aqui. Aí ele vem, quem é menor, o 2 ou o 8? E aí ele avança uma casa aqui. Então agora eu tenho o 8 aqui e o 2 aqui. Ah, o 2 é menor, então ele vem aqui, coloca o 2 e avança uma posição aqui. 5 e 8. Quem é menor? Ah, é o 5. Então ele coloca o 5, avança uma posição. Opa, acabou o vetor. Acabando o vetor, o que resta? Apenas o valor que sobrou do outro vetor, e coloca aqui e acabou. Vai fazer a mesma coisa com o lado de cá. 4 e 6. Quem é menor é o 4. Avança, vai para o 7. 6 e 7. Quem é menor? 6. Coloca o 6. Esse vetor acabou, sobrou o 7. Então ele coloca o 7 aqui. E aí ele começa novamente. Aí ele encerra a execução de mais uma chamada e volta para o nível anterior. Certo? Ao voltar ao nível anterior, eu tenho dois vetores e cada um desses vetores estão ordenados. Veja que 1, 2, 5 e 8 está ordenado, 4, 6 e 7 está ordenado. O que eu preciso fazer? Juntar esses dois vetores. Então eu começo 1 e 4. Quem é menor? 1. Coloco 1. Avanço, vou para o 2. 2 e 4. Quem é menor? 2. Avanço, vou para o 5. Quem é menor? 4 e 5. 4. Coloco 4. Mexo nesse contador aqui. 6 e 5. Quem é menor? 5. Coloco 5. Aumento o contador. Quem é menor? 6 e 8. 6 é menor. Quem é menor? 7 ou aumenta o contador. Quem é menor? 7 e 8. 7. E aí sim, acabou o vetor aqui. Coloco o que tem no restante do outro vetor, é o 8. E assim a gente tem o nosso vetor ordenado ao final. Ok? Então, qual que é o problema aqui? Qual que é a grande dificuldade? Uma vez que esse método está dado, como fazer o método merge? Que é o grande segredo aqui desse algoritmo. Como fazer esse método merge? O método merge é, dado dois vetores ordenados, como criar um vetor ordenado com o conteúdo de ambos. Então é só você resolver esse problema. Tá? Imagine que você tem esse problema de lógica para resolver. Você tem dois vetores, não importa qual é o tamanho desses vetores nesse momento. Você quer criar um terceiro vetor que seja a junção desses dois vetores de forma ordenada. Certo? Então a ideia é aquele algoritmo que eu acabei de seguir. Você começa um contador em cada uma das posições, vai avançando esses contadores. Quando acabar um dos vetores, completa com o outro que está sobrando. Okay? Então vamos ver o código para fazer isso. Então a função merge basicamente vai receber o vetor, o left, o meio e o right. Okay? Então a gente vai ter o i e o j, certo? Onde o i e o j eles definem as posições. Porque veja que eu falo dois vetores, mas na prática a gente só tem um vetor contínuo separado ao meio. Ok? Então, esse vetor contínuo separado ao meio, porque na prática a gente está vendo assim, ó, 2, 5, 1 e 8, mas na realidade eles é o mesmo vetor, é a posição 0, 1, 2 e 3 do meu vetor, ok? Então quem é o meio aqui? O meio vai ser esse valor, certo? O 1 aqui. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o seguinte, J recebe meio mais 1, o i recebe left, então eu tenho cada um dos contadores, o i aponta para o primeiro vetor, o j aponta para o segundo vetor. E eu defini uma outra variável, que é o k, que vai ser uma variável do contador do meu vetor final de origem, no qual eu vou colocar os valores. Bom, o n, eu estou calculando o n aqui para saber quantos números eu vou precisar, porque independente, eu não posso usar o right como definição de tamanho. Por quê? Porque o right ele vai variar, porque eu tenho subvetores ali que eu estou analisando. Então eu preciso calcular qual é o tamanho, quantos elementos eu tenho nesse vetor, certo? Então para fazer esse cálculo eu vou fazer right menos left mais 1. Tá? Isso vai me retornar a quantidade de elementos que eu quero ter no meu vetor, que eu vou precisar juntar. E aí eu vou fazer uma alocação dinâmica de memória para criar esse vetor. Nesse caso, a gente poderia ter uma variável global, por exemplo, que fosse de tamanho n e eu poderia usar essa variável global. E aí eu não precisaria fazer essa alocação dinâmica a cada momento, certo? Lembrando que o valse aqui vai receber então o meu vetor de tamanho n. No final eu vou liberar a memória desse valse. Tá? Se eu tivesse um vetor global, uma variável global que é um vetor global, aí eu poderia usar ela, certo? Mas veja que não é uma boa estratégia ter uma variável global. Aí eu poderia dizer o seguinte, vou receber então esse vetor auxiliar como parâmetro. Também poderia
Poderia ser um caso, tá? Mas aqui acho mais fácil criar o próprio vetor, fazer aqui a alocação. Como eu não sei o tamanho do meu vetor, eu estou fazendo a alocação dinâmica, tá? Se for uma linguagem que permite fazer a criação de vetor de forma dinâmica também, você poderia simplesmente declarar um vetor aqui com uma variável dentro, tá? É que alguns compiladores C acho que não vão permitir isso. Enfim, uma vez que eu tenho então o meu vetor auxiliar, que é o vetor que vai ser o meu vetor de destino, então agora eu vou avançar entre o I e o J e colocando lá em valce. Como que eu faço isso? Enquanto I é menor ou igual ao meio e o J é menor ou igual ao right, o que eu vou fazer? Vou testar quem é menor. Vet de I é menor que o vet de J? Se for, o valce de K recebe o vet de I. E aí eu aumento o I e o K. Veja que eu estou fazendo isso na mesma linha só por uma questão de praticidade. Tá? Caso contrário, o VK recebe o VJ. E aí eu já faço o mais, que é K++, J++. Bom, feito isso, eu vou copiando. Então eu vou verificando os dois vetores, vendo quem que é menor e vou copiando no meu vetor de destino, que é o valce que eu chamei. Ao final, pode ser que um desses valores tenha acabado primeiro. E aí ele tem encerrado o laço. Então o que eu preciso testar? Preciso verificar se sobrou algum valor num dos vetores, tá? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Enquanto I é menor ou igual a mid, copia todos os valores do vetor I no restante do valor no vetor alce. Ou então vou fazer o J igual a right. Veja que essa aqui é a condição desse laço. Então um desses dois aqui não vão ser executados com certeza. Pode ser que os dois também não sejam executados. Não, os dois não vai ter como, né? Sempre pelo menos um elemento vai ficar sobrando aqui, ou aqui ou aqui. Ok? Bom, feito isso, quando eu chego aqui, eu tenho o meu valce completamente preenchido e ordenado. Então agora eu preciso transportar o valce para o meu vetor original. Então o que eu faço começo aqui, inicio o K novamente com 0 e o I recebendo left. E vou copiando todo o valor de alce na posição correspondente ao meu vetor original. Okay? Feito isso, eu faço um free e acabou. Eu tenho o meu código, a minha cópia, ou seja, aquele subvetor ordenado. E aí depois ele vai chamar novamente, vai ordenando parte por parte. E assim a gente tem o método merge sort funcionando. Tudo bem? Aqui também é muito interessante que vocês usem o simulador, tá? Ou o que eu apresentei na primeira aula, ou outro que você procurar na internet, ou procure vídeos no YouTube vendo essa simulação acontecer. Porque isso pode trazer para você um maior entendimento ali da questão. Porque se você não conseguir visualizar isso, se você não conseguir reproduzir esse comportamento, antes você não vai conseguir codificá-lo, ok? Nem entender o que foi feito no código.